Sejam mais que super bem-vindos à aula 2 da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, onde nessa semana você está aprendendo comigo qual é o caminho que você, assalariado, pode seguir para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E quando eu encho a minha boca para falar que você, assalariado, que está com dívida hoje, pode sair do caos financeiro, eu estou falando que isso é para qualquer tipo de dívida, mesmo que você deva um cartão de crédito, mais empréstimo, mais consignado, não importa qual é o tipo da tua dívida. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o jeito certo de negociar todas as dívidas, incluindo o tipo de dívida mais diferente que você pode pensar assim, será que para mim a dívida funciona? Eu também vou falar aqui hoje de vários bancos. Será que funciona para o meu banco, que é o do Banco do Brasil, do Santander, do Sicredi, da Noverde, da ViaCred, do meu banco, que a da GL nunca fala, porque são 150 bancos, eu não vou conseguir citar todos agora, mas não importa, serve para qualquer banco, seja ele com agência física ou os bancos que têm somente na versão digital, como o Banco Inter, C6, Nubank, não importa. Não importa se quando você na aula 1 viu o valor das suas dívidas e você acha que é impagável, eu te entendo. Teve um momento da minha vida que eu achava que as minhas dívidas eram impagáveis quando eu comparava o meu salário versus o quanto eu ganhava. Então, o que eu ensino aqui é para você, independente do tamanho das suas dívidas. E quando você escuta a da GL falar bastante se é para assalariado, eu estou falando do servidor público que está ativo, está na lida, ou aquele que já se aposentou e está recebendo aposentadoria, sofrendo os impactos do salário reduzido pós-aposentadoria, ou para você que é CLT, carteira assinada, CLT, tem a carteirinha azul, ou para você que se aposentou, recebe um benefício, uma pensão do INSS, e até mesmo para você que é autônomo. Essa semana aqui é para todas essas pessoas que eu falei aqui. Tem um CPF, tá com dívida, não importa o tamanho, não importa o banco, essa semana é para você. E eu tô reforçando isso porque muito mais do que falar, eu sempre trago pessoas que em algum momento já estiveram aqui para que você possa ver que isso que eu estou falando é real e pessoas que passaram por isso. Então, eu quero sua atenção agora para você ouvir casos reais de pessoas que já estiveram aqui e entender de uma vez por todas que você também pode sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Então, assim, eu não acreditei que de 281 mil, eu vou pagar 77 mil e ainda vou poder parcelar em 36 vezes. Você eliminou 312 mil reais de juros da sua vida e em 6 meses, né? Então, eu deixei de pagar aproximadamente, como eu valorava, 50 mil. O Ouro Card, que estava 35 mil, eles baixaram para 16.232. Esse CDC, que era a renovação, de 59, eles deram um desconto de 41, ficou por 18.800. Quanto de juro abusivo que deu nessa redução? 100 mil? 101 mil foi. Eu estou dormindo tão bem. Deito, durmo, não me preocupo mais com o banco. O telefone toca, eu vou atender com o maior prazer. Esse cartão, ele estava em 46.458. A primeira proposta que eles me enviaram foi de 60 vezes de 3.665. Isso dá 219 mil reais. Eu consegui fechar esse acordo em 60 vezes de 500. A minha dívida ficou em 30 mil reais. Para mim é uma vitória. E esses 30 você conseguiu, então, parcelado? Sem juros. E aí, Bernardo, saiu do caos financeiro, o salário tá sobrando? Tá sobrando, graças a Deus. Mas está sobrando bem para poder ter lazer. O que foi que você viu, ouviu e sentiu que fez com que você falasse assim, cara, eu acredito que tem solução para o meu caso? Um dos depoimentos, ela falando, ela estava com um valor muito maior do que o meu e conseguiu. Não, peraí, se ela consegue, por que eu não posso conseguir? Como eu sempre falo, essa mensagem final, para mim, é a mensagem que eu quero deixar para você do Bernardo. Se ela consegue, por que eu também não consigo? E sim, você também consegue. Então, como eu dizia, essa aqui é a aula 1 de uma série de 3 aulas gratuitas que eu estou fazendo aqui nas minhas redes sociais, onde eu estou mostrando em etapas como isso é possível. Na aula 1, eu mostrei as coisas que muitas vezes você faz na tentativa de acertar, mas acabam afundando você nas dívidas. Dei 2 exemplos muito fortes, que é o seu salário não estar protegido, que é uma das coisas que eu vou tratar hoje, e a proteção salarial é impedir que o banco faça descontos automaticamente no teu salário. Então, eu me aprofundei nisso na aula 1 e falei também sobre coisas que colocam
colocam você em risco, coisas que triplicam a sua dívida, como ir ao banco falar com o gerente. Então, não vá ao banco falar com o gerente sem ver essas 3 aulas. E se você não viu a aula 1, ela está disponível e nesse momento mais de 50 mil pessoas já assistiram a aula 1. Eu quero parabenizar vocês, vou dar uma salva de palmas, parabéns pelo teu comprometimento, por cada um de vocês que assistem no ao vivo ou às vezes assistem no gravado. A aula 1 tem uma atividade, então embaixo da aula 1 tem uma atividade, vi várias pessoas fazendo, aí a minha equipe, a gente se virou em 10 aqui para conseguir responder todos vocês. Vejam só os comentários que eu recebi muita gente, Dagi, obrigada, eu aprendi muito obrigada por você existir, tenho certeza que serei orgulho pros meus filhos, lembro de ver você no HSBC, eu recebi de todo tipo de mensagem que vocês podem imaginar. Então eu estou muito feliz por ver o teu comprometimento e eu queria que você colocasse aí no chat. Você que já entendeu que existem 2 tipos de pessoa. Existe a geração geleia que só reclama e enche o saco no chat. Eles estão aí, inclusive. Quero dizer para você, geração geleia, que só reclama, não é o seu lugar aqui. Aqui é lugar de quem vai ser geração sem dívida, GSD. Uma coisa que você vai me ver muito falando por aqui é que eu falo de finanças há 8 anos, de sair das dívidas, porque eu vim desse lugar de ter uma família destruída por dívida e eu tornei o meu trabalho, sim, é o meu trabalho isso aqui, uma forma de impactar a minha próxima geração e eu estou convidando você a fazer isso na sua. E agora, não é amanhã, é agora. Então, hoje é a aula onde eu vou te falar do jeito certo para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Então, você que é GSD, coloca aí para mim no chat, GSD. E Maria José, obrigada. Manda a geração geleia dormir e eu elejo vocês como os meus defensores aí no chat. Se tiver gente chata, regaça aí no chat, fala, vai embora, geração geleia, me ajuda aí pra gente aproveitar a aula, mas presta atenção na aula, porque hoje tem conteúdo para um caramba aqui pra gente trabalhar. A primeira frase da aula de hoje, que é a aula do jeito certo, é uma frase que eu gosto de falar assim, que ela é impactante, porque as pessoas acham que eu viajo na maionese, que eu vivo em outro planeta, mas anota isso. A única forma de negociar com o banco, fazer com que o banco queira negociar com você, é fazer isso que eu vou falar agora. É fazer o banco querer negociar com você. É virar o lugar da mesa e falar assim, cara, eu sei quem eu sou, eu sei quanto eu devo, eu sei a sua responsabilidade nessa parada com você e com tudo isso que eu sei, agora é você que vai querer negociar comigo. E isso parece uma coisa de outro mundo, mas eu vou provar para você por A mais B que o jeito certo de negociar a dívida é fazer o banco querer negociar com você. E eu não quero que você acredite só nas minhas palavrinhas bonitas. Eu prefiro provar de qual regra eu tirei isso, de qual lei. E tudo que eu ensino é sem a necessidade de entrar com um processo. Fazendo isso pela via administrativa, que é negociação de dívida, sem precisar deixar o seu nome apodrecer no Serasa, que é quando você deixa o seu nome ir para o Serasa e fica esperando, sei lá, um dia uma negociação cair do céu, que isso é um problema, expliquei isso na aula 1, e sem precisar ir para o outro extremo, que é entrar na justiça e ter que pagar advogado, esperar anos por um processo judicial. Também falei isso na aula 1. Então, como é que é esse jeito de negociar fora na justiça? Vou colocar na tela para você, pega tua caneta, pega teu papel e fica comigo, porque tem aula profunda hoje aqui. Vocês estão comigo? Então simbora. Lei do consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Em algum momento, né, uma pessoa com uma iluminação divina decidiu que o Código de Defesa do Consumidor precisava ser alterado para proteger o consumidor endividado. E aí, a Lei 14.181, famigerada Lei do Superendividamento, conhecida popularmente com esse nome, foi sancionada em 2021 ali pelo nosso presidente da época, né? E o que a lei trata? Presta bastante atenção no que está grifado em vermelho. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa física, né, que é você, pessoa natural, de boa fé. Pega essa frase, pega essa palavra, não é uma frase, pega essa palavra, de boa fé. Muitas vezes, quando as pessoas, por falta de conhecimento, por achar que elas precisam ir para uma faculdade para entender uma lei, elas ignoram um detalhe da lei. Isso não é um detalhe. É o consumidor de boa fé. Presume-se que o devedor que vai solicitar uma renegociação do jeito certo, honesto, sem fazer nada errado, é um devedor de boa fé.
Não é um caloteiro sem vergonha que usou o cartão e não quer pagar. Não é as pessoas que ficam dando risada desses memes. Peguei o cartão, não paguei e deixa lá apodrecer. Daqui 5 anos chega um acordo no Serasa, limpa nome. Não são essas pessoas. Olha o que está escrito aí. Consumidor de boa fé. Então, esse consumidor ele está impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, que é o dia a dia, exigíveis, que são as dívidas, e a vencer. Esse consumidor, ele não consegue fazer isso sem comprometer o seu mínimo existencial. E o que é esse mínimo existencial? Eu não vou entrar aqui numa explicação complexa da lei, mas basicamente é um entendimento de que uma pessoa precisa de um mínimo para sobreviver. E eu não estou falando do salário mínimo, porque aqui eu vou ter pessoas que ganham 1 salário, pessoas que ganham 5 salários, pessoas que ganham mais de 10 mil reais. E basicamente, quando essa lei saiu, ficou claro como água que tem uma lei dizendo que o consumidor, e aí eu quero que você volta aqui a tela para mim e você presta atenção no que está escrito aí. Impossibilidade manifesta. Vamos para a aulinha de português da Dagiele? Manifestar, 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 falada, declarada. Então aqui nessa aula, a aula já começou. O que eu estou dizendo para você é que o único jeito de negociar é fazer com que o banco queira negociar com você. E para isso nós precisamos declarar a impossibilidade manifesta, né, manifestar a impossibilidade de pagar todas as dívidas e ter uma vida digna. Por isso que na aula 1 eu reforcei tanto a importância de que para você sair das dívidas, você vai ter que sair dessa vida que você está vivendo hoje e decidir fazer algo diferente. E aí, quando eu vejo a geração geleita, me fala aí como é que faz. A primeira coisa eu já falei, é parar de se humilhar, é parar de agir feito um escravo, é parar de ir lá pro gerente do banco com cara de cachorro molhado, pedindo dinheiro emprestado toda vez que falta dinheiro para pagar as contas. Tati, você tá brigando comigo? Não, eu fico tão indignada quando eu falo desse assunto, é porque as pessoas não sabem isso. É uma lei homologada desde 2021. E o que os espertalhões fazem, os gurus de internet, e eu falo de boca cheia, arrumo briga com um monte de gente, por quê? Não adianta eu olhar para o endividado e falar, seu burro, para de pagar e deixa seu nome apodrecer no Serasa. E não adianta eu olhar para uma pessoa que não sabe nem direito falar e mandar ela entrar na justiça. Uma pessoa que está com dívida, ela passou por anos e anos e anos e anos de bagunça financeira. Então, ela precisa começar a entender quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Essa é a minha bandeira, que as pessoas tomem posse da vida delas e decidam resolver o problema da vida delas. E tudo começa pelo primeiro pilar da nossa aula de hoje, que é a proteção salarial. Na aula 1, eu expliquei que está errado o banco pegar o teu salário. Isso não deveria acontecer. O banco não deveria pegar o teu salário. Vou pegar minha anotação aqui para mostrar para você. Por que o banco não deveria pegar o teu salário? Eu vou ter que descer um pouquinho em regra ainda para vocês, para você entender. O salário é protegido pela lei maior do nosso país, que é a Constituição. Então, a Constituição do Brasil diz que o salário é sobrevivência, é necessidade. Então, quando eu penso no salário do trabalhador, e eu sempre gosto de dar o exemplo que o trabalhador ele tem um contra-cheque, que é um quadradinho assim, e aqui assim ele tem o salário líquido dele. Dage, mas ele está cheio de consignado aqui, e aqui desconta o imposto. Eu sei. E a gente vai falar do consignado hoje. Só que além do consignado, quando o salário do Joãozinho cai na conta, então digamos que ele tem aqui 5 mil reais de salário, quando o salário do Joãozinho cai na conta, ele ainda tem aqui um desconto de 3 mil de cartão, ele tem um desconto de 2 mil de parcela de não sei lá o quê, e o João fica sem salário. E aí eu expliquei para você, enquanto o banco faz isso, não tem como você negociar. Como é que faz para resolver? A gente começa de cima para baixo, entendendo que no Brasil já existem regulações que protegem o salário. E a primeira delas, eu já falei aqui que é a Constituição, mas eu nem vou falar dela, vou descer direto para a resolução do Banco Central do Brasil. O Banco Central, entendendo que existia essa patifaria aqui, foi lá e resolveu isso em 2020, está na tela aí para você. Resolução número 4.790 do Banco Central. Hoje é a aulinha aqui, hein? Vamos ler junto. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito. Nem preciso ler mais. Curtinho assim, ó. É assegurado ao titular cancelar os débitos. Dage, mas não. Tá escrito.
Aí, se eu mostrar a lei, mostrar o número da lei e você não acreditar em mim, aí eu já não é comigo o negócio, né? Então, assim, tá aí, tá escrito. Só que não basta o Banco Central fazer. Porque aí, o que os bancos fizeram? Né? Os bancos começaram a meio que querer desrespeitar a resolução do Banco Central. E por as pessoas não saberem usar os direitos delas, o que aconteceu? Um monte de advogado começou a entrar com processo mandando cancelar desconto. Aí o Superior Tribunal de Justiça fica bravo. Ele fica possesso, ele fala assim, para de entrar com processo, a gente já resolveu isso aqui. O nome disso é tema repetitivo, número 1085, do STJ. No material de hoje eu vou dar isso escrito para você. É lícito que o banco desconta as coisas da conta, está escrito aí. Ainda que utilize o recebimento de salário para descontar. Desde que, aulinha de português, desde que previamente autorizados pelo multuário e enquanto durar essa autorização, enquanto essa autorização perdurar. O que isso quer dizer na prática da GL? Que existe uma autorização que em algum momento você deu para o banco e você nem lembra disso, mas que o Superior Tribunal de Justiça já disse que a qualquer momento você pode revogar essa autorização. E essas são as duas principais regras que eu gosto de citar com relação à proteção salarial. Enquanto o banco mexer no teu salário, não dá. Mas se o banco não mexer no teu salário, agora vai ser ele que vai querer negociar com você, porque ele vai saber que você sabe os seus direitos. E dizer para o banco que sabe os seus direitos não é ir bater lá no banco e pedir. Presta atenção nessa aula, fica comigo até o final, porque isso aqui é conteúdo ouro que eu estou te dando. E te explicando que tem um jeito certo de pedir e uma ordem para fazer as coisas. Então, você já entendeu que existe a Resolução 4.790 e que existe o tema repetitivo número 1085, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o trabalhador tem o direito de revogar qualquer autorização que ele deu algum dia para o banco. Só que não bastando isso, lá vai o Banco Central resolver as melecas dos bancos de novo. Tá lá, resolução número 5.058 do Banco Central do Brasil, que diz que as instituições financeiras devem, gente, eu sei que vocês sabem falar português. O seu filho, ele não tem a opção de, será que ele escova o dente? Ele deve escovar o dente antes de dormir. Uma criança, ela não fala assim, mãe, será que eu preciso escovar o dente? Filho, você deve escovar o dente, senão você vai ter cárie. Está escrito aí na resolução. As instituições devem assegurar a portabilidade salarial, que consiste na possibilidade de transferir o salário para onde o segurado, beneficiário, militar, qualquer coisa, escolher. Está escrito aí, resolução 5.058 do Banco Central. São 3 resoluções que eu coloco na tela aqui para você. Por quê? Enquanto o banco desconta o teu salário, você não consegue. Mas quando você tira o controle da mão dele, utilizando essas resoluções, a mesa vira de lugar. É você que manda no teu dinheiro agora. E eu acho lindo quando os meus alunos enchem a boca, como você viu aqui, viu na aula passada, agora eu que mando no meu salário. Na prática, eu vou colocar um exemplo de um extrato de uma pessoa. Olha o que acontecia na vida desse ser humano. Esse aqui é o Marcelo, um aluno meu. Quando o salário dele caía, vou dar um zoom aqui. Olha o que acontecia. Caiu o salário, a conta do abençoado já estava estourada em 12 mil. Aí caiu o salário, crédito de salário, bem bonitinho ali no Santander. Quando debitava um monte de coisa aqui, passava um dia que o salário dele, 2 dias que o salário dele caiu, a conta dele já estava estourada de novo. Isso aqui é 2 dias de extrato, tá? Poderia colocar muito mais para vocês. E como é que ficou? Como é que era esse desconto na conta dele? Dá uma olhada. Era só um empréstimozinho bem tranquilo, de taxa de juros de 3,69. A parcelinha bem tranquila, 3,69 de juro. Pegou 20 mil para pagar 100, bem de boa, lá do Santander. Tá aí o caso dele. E aí, como é que ficou depois? Depois que o Marcelo protegeu o salário dele, ele passou a receber o salário dele inteiro em outro banco, sem nenhum desconto. Tá lá bonitinho, 11.032,07, depositado na conta dele via portabilidade no Nubank. Dage, só que aí o Marcelo deu calote no banco? Tá aí. Depois de proteger o salário, o Marcelo negociou todas as dívidas pelo valor justo, de forma parcelada. Me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo, Dagi, é verdade. Tá aí a negociação, consegui negociar num espaço de tempo que não levou nem 6 meses, porque ele não deu calote,
Ele não falou para o banco que ele não ia pagar, ele protegeu o salário dele e negociou, que é o que eu vou te mostrar hoje no decorrer dessa aula. E aí conseguiu negociar. Vou mostrar outra tela, que é quando ele mostra toda a redução da dívida dele. Somando tudo, eu tinha 420 mil de dívida. Eu vou pagar 136. Ele vai pagar a dívida dele, ele tem um salário de 14 mil reais no final das contas, ele deve, esses 100 mil é justo. Ele usou, ele pegou empréstimo, ele devia cartão, mas ele vai pagar parcelado. Olha, sem juro nenhum, reduzindo em 284 mil reais a dívida dele. Então, quando você vê os meus alunos falando aí 200 mil, 100 mil, é juro abusivo. É claro que ele tem dívida e ele tem que pagar, e eu não ensino ninguém a dar calote. Mas a grande ideia que está por trás desse começo dessa aula é que o primeiro passo para você fazer com que o banco queira negociar com você é proteger o teu salário. No material da aula de hoje, você vai ter todas essas resoluções escritas, porque eu não vou ficar aqui de historinha com você dizendo que isso é mel na chupeta de criança. Dá trabalho, o banco vai resistir pra caramba para proteger o salário, mas é regra, é lei, não foi a Haddad que inventou, vai estar no teu material. Todas essas regras têm um jeito certo para utilizar, por isso que eu faço esse curso gratuito. Na aula 3, a gente vai aprofundar ainda mais no jeito certo de fazer essas comunicações para o banco, por isso que eu recomendo que você não faça nada e não vá ao banco antes de ver as 3 aulas. Porque quando você começa a entender os seus direitos, é igualzinho eu falei na aula passada. Na aula passada eu falei do efeito bola de neve dos erros. Você comete um erro, que é deixar o salário no banco, e aí depois é ladeira abaixo. Para sair das dívidas é ladeira acima. Porque você começa a subir e falar, pô, agora eu controlo o meu dinheiro. Qual que é meu próximo passo, Daj? Então, eu te falei hoje que a primeira etapa da nossa aula de hoje, a grande ideia por trás desse primeiro passo é, eu preciso tirar o meu controle da mão do banco, e a Daj me explicou quais são as regras, porque só assim é o banco que vai querer negociar comigo agora. Quem entendeu, coloca eu entendi no chat para eu saber. Primeira coisa esse entendimento, ele parece que é uma coisa, mas eu diria que é o ponto central da nossa aula de hoje. O jeito certo de negociar com o banco é fazer com que o banco queira negociar com você. E isso não é mamão na chupeta, mas com o método certo, que é esse que eu estou te apresentando aqui. Sabendo usar essas regras, você consegue. Porque eu não tirei isso da minha cabeça, está escrito no documento que eu mostrei para você. Entenderam? Massa! Estou amando estar com vocês aqui. Com problema de áudio, sem problema de áudio, a gente está aqui vivo. Passo número 2, Daj, qual que é a minha segunda etapa? Quando eu protejo o meu salário, e somente depois da minha proteção salarial, eu preciso ver se eu fui roubado. E eu não vou usar aqui outra palavra. Você precisa pegar dinheiro de volta. Dinheiro que é seu e que você não sabia, que muito provavelmente estava com você. Só que antes de eu ir para lá, eu empolguei aqui falando das regras, e eu esqueci de mostrar para vocês um caso real de uma pessoa que protegeu o salário. Eu quero que você ouça de uma pessoa que protegeu o salário, o que aconteceu na vida dela depois de proteger o salário. Coloca para mim, fazendo favor, Marcelo. Eu sou funcionário público, sou policial militar. Trabalho como coordenadora pedagógica na rede municipal. Sou enfermeira. Todo mês era assim, sempre faltava dinheiro, sempre faltava. Assim, se o salário era 3, a dívida era 4. E aí sempre fazia ali um empréstimo, e nisso a gente vai se enrolando. Então vivia naquela instabilidade o tempo inteiro. Já aconteceu de o meu salário cair o 10º e o banco ficar com tudo, porque eles emprestam tanto, o 10º da gente nunca cai aquele, e eu ficar sem R$1, pra desesperada mesmo, sem saber o que fazer, porque o banco foi lá e pegou tudo. Tirei os direitos do banco, tá descontando na minha conta aqueles empréstimos que eu tinha lá, jogar meu dinheiro cair na conta do salário e de lá ir para o banco da minha portabilidade. Foi isso que eu fiz. A partir dali eu já comecei a ver meu salário. Eu falei, meu Deus do céu, a coisa está funcionando. Né? O salário já estava na minha mão, quem mandava no meu salário era eu, entendeu? Coisa que não acontecia antes. A primeira coisa que eu fiz foi proteger meu salário, né? E aí eu consegui receber meu salário integral. Aquilo para mim foi uma benção. Eu vou receber agora dia 25, meu salário vai estar lá, todo protegido. Eu vou ter autonomia para resolver o que eu vou fazer, as minhas prioridades. Porque eu estou no controle do meu dinheiro.
E isso serve para qualquer banco, criatura. Não importa se é banco físico, digital. Eu já vi as pessoas falando do Banco de Brasília. Todas essas regras valem para todos os bancos, mas você vai precisar me ouvir agora e decidir me ouvir. Porque ainda tem isso. Às vezes as pessoas me escutam com as duas orelhas delas, com essas duas orelhão que você tem aí na cabeça, mas me escuta só com as orelhas mesmo. Com a cabeça não me escuta. Que é falar, mas que não dá. De geração geleia. Eu te falei que é regra, mas até aqui você ia no banco com cara de cachorro molhado. Pedir proteção salarial. Não adianta ir no banco pedir proteção salarial. Quem me dera, minha vida seria tão mais fácil. Calma que a gente vai falar sobre isso. E eu vou além. Né? Então não importa o banco, sua profissão, se seu órgão só paga no Banco do Brasil, se você tem consignado, que eu já vi aí a pergunta no chat, o consignado está na folha. Sim, eu estou falando dos descontos em conta, mas quando o banco sabe que você sabe os seus direitos, até o consignado ele quer negociar com você. É essa ficha que precisa cair na tua cabeça. Eu dou essa aula, gente, eu dou aula aqui tem muito tempo. Eu conheço vocês. Vocês querem duvidar que dá para negociar dívida. Vocês ficam em cima do muro, mas será que dá? Tô te dando a regra. Tô te dando o número da regra, dizendo que ela funciona, quase chorando aqui. Por quê? Não importa. Só que é uma construção que começa por tirar essa venda dos olhos hoje e falar, caramba, peraí, eu ia com a minha cara lambida, mal arrumada ainda, com cara de pobre coitado, pedir as coisas pro banco. A Dash tá me falando que tem regra, tá me falando o número da regra. Agora me fala, você não fica mais poderoso? Quando você sabe o número da resolução, que o Superior Tribunal de Justiça já julgou essa parada, que você não precisa de advogado para fazer uma coisa que já está até julgada. É isso que eu estou te explicando hoje. E quando isso fica claro, você é uma descoberta atrás da outra. A gente precisa ir para a segunda, senão eu vou ficar aqui até 11 horas da noite falando só de proteção salarial. Você já entendeu, vai estar no material de hoje. Você tem o direito, assim como essas pessoas, de proteger o seu salário. E essa é a primeira conquista que você precisa para ir para o próximo passo, que é uma negociação pelo valor justo, parcelado, sem juros, como você viu aqui. Independente do consignado, porque consignado a gente sabe que é uma dívida que desconta em folha, você já sabe disso. Quando eu sei disso, eu protejo meu salário, Dade. Qual que é o meu próximo passo? A gente precisa pegar de volta dinheiro que é seu. Dinheiro que está na mão do banco, mas que é seu. E algo que eu sempre falo quando eu ensino o que eu vou ensinar agora é não vai no banco antes de ver as minhas 3 aulas. Não seja afobado. Você já foi afobado até aqui. Controla esse coração. Dage, o que é esse dinheiro que você fala que eu tenho direito de pegar de volta? Talvez você já tenha visto isso em alguma live minha, já tenha visto isso em até YouTube de outras pessoas. Infelizmente, os bancos acabam fazendo vendas casadas, enfiando nos empréstimos produtos bancários. E eu vou mostrar ele aqui, só que eu preciso fazer um aviso. Se você não tem, ajoelha, criatura, e agradece a Deus, porque eu fico com dó de ensinar isso, porque eu vejo a pessoa falando no chat assim, vou usar o termo que eu uso, tá? Ai, Dade, estou triste porque eu não fui estuprada financeiramente. Você já viu alguma mulher falando que é triste porque não foi estuprada? Você não viu, né? Se você não sabe o que é o medo de uma mulher de andar numa rua escura e um homem pegar ela, você não sabe o que é isso na vida de uma mulher. Então, você nunca vai ver uma mulher falando que ela está triste porque ela não foi estuprada. E eu estou usando esse termo porque eu acho que fica mais fácil de fazer uma analogia. Se você não foi vítima disso aqui que eu vou mostrar, reza, agradece, reza para quem você acredita, para o que você acredita e agradece. Só que a grande maioria das pessoas tem e não sabe que tem. E quando você descobre que tem, o foco não é pegar dinheiro de volta somente, é entender que esses produtos que foram enfiados, aqui em Cuiabá a gente fala chuchados, enfiados nos empréstimos, aumentaram muito os juros das suas dívidas. Aí você pensa que a sua dívida tem um juro de 1,36, mas como enfiaram um seguro prestamista maldito lá dentro, a sua dívida foi para uma taxa de juro de quase 2%. Aí o gerente fala que seu juro do consignado já é baixo e que não tem como reduzir. Mas por que ele fala que o juro já é baixo? Porque ele não te fala que foi enfiado lá dentro um seguro prestamista. Esse é o nome de um dos produtos que podem estar enfiados nos seus empréstimos. Eu quero mostrar na prática. Olha aí no meu slide que eu estou mostrando para vocês. Um empréstimo de 59 mil que enfiaram um seguro prestamista de 5 mil reais. Está lá, ó. E aí, olha o que aconteceu com a taxa de juro. A taxa do empréstimo era para ser 3,81. Mas olha quanto que ficou o custo efetivo total. 4,38. Por conta disso, mas, Dage, 6 mil é pouquinho, né, que o banco embolsou de uma pobre coitada. E esse aqui, 5 mil também do Marcelo, caso que eu acabei de mostrar. E esse aqui de 32 mil, é pouco para você?
R$32 mil enfiado numa renovação de consignado. Isso aqui é o famoso servidor público que ganha um salário líquido de 10 mil por mês e que a cada 4, 5 meses vai lá renovar o consignado para pegar um troco e a taxa de juro dela é baixa. Tá aqui, a taxa de juro é baixa. 1,36, mas o custo efetivo é 1,74 porque foi enfiado no contrato dessa pessoa um seguro prestamista de R$32 mil. Tá aqui, ó, vou deixar bem aberto aí para você ver que é um contrato de verdade, que é um contrato do Banco do Brasil. E isso não tá só nos contratos de consignado. Dage, quais são as dívidas que tem esses contratos? Consignado, empréstimo e financiamento de veículo. Esses três. Consignado, empréstimo e financiamento de veículo. Dage, como é que eu posso fazer para descobrir se eu tenho dinheiro para receber do banco? Lá no passo da proteção salarial, eu te dei 3 regras que tem, né? A 4790, a 5.058 e te dei o tema 1085. Tá aqui, ficou bem feio, mas tá aqui, tá, gente? Minha letrinha é meio feia mesmo. E aqui, Dage, resolução 5.004 do Banco Central. É a resolução que obriga o banco a dar o contrato das dívidas para você. Então, o banco é obrigado a dar de imediato o contrato das dívidas para que você possa ver se você foi vítima disso, que para mim é um estupro financeiro e não tem outro nome para isso. Você pegar uma mulher de 60 e poucos anos de idade e enfiar um seguro prestamista de R$32 mil nela, queria falar um palavrão, e dizendo que é para ela proteger a família dela, para mim isso é um estupro. A palavra não é essa, né? O pessoal no direito chama de abuso. Por isso que eu falo que eu não sou advogada, que assim eu posso falar o que eu quiser. Para mim é abuso. É abuso. É um abuso do direito do consumidor. Para mim isso é um estupro financeiro. Não tem outro nome. Porque essa pessoa não sabia disso, muito provavelmente. E quando essa venda cai, isso vai te dando... assim, se parecer que eu fico meio gritando aqui, é para te dar força para lutar pelos seus direitos. Então, a Resolução 5.004 obriga o banco a entregar o contrato e o documento descritivo de crédito que mostra se você foi vítima disso aqui. E quando você entende isso, esse é um dinheiro que você pode usar para começar as suas negociações. O que as pessoas fazem, fazendo errado? Elas pegam esse dinheiro do seguro e enfiam no... É esse mesmo que eu queria falar do banco. Eu queria falar palavrão, que eu respeito, que tem criança na sala, né? Mas eles pegam o dinheiro que recebe do seguro e enfia no banco. E aí não funciona. Por isso que a ordem importa. Primeiro eu protejo meu salário, depois eu vou ver se o banco está me devendo alguma coisa, porque eu não sabia desses seguros aqui. Dá uma olhada aqui, vou colocar na tela para você, pessoas reais, gente de carne e osso, que aprendeu isso e colocou em prática. Olha lá o Marcelo, uma devolução de R$5 mil na conta dele. Olha lá a Daniele, uma devolução de R$6 mil. Tem mais? Deixa eu ver se tem mais aqui. Acho que tem mais. Não, não tem. Mas eu tenho um vídeo para mostrar para você com uma coleção de pessoas que pegaram dinheiro de volta. Então, eu não estou divagando aqui. 99% das pessoas têm esse seguro e não sabe que tem. Presta atenção. Quanto que foi o valor que devolveram para você e em quanto tempo aplicando o método? Eu acho que não foi nem 8 dias. Eles dão pé de 15 dias, mas eu acho que menos de 8 eu recebi. E no total, quanto que foi que você recebeu? Foi R$13 mil. Quantos R$1.000 você descobriu que você tinha nos seus 3 contratos pago para o banco de seguro prestamista? R$1.000. Eu recebi mais de R$30 mil de seguro prestamista, de devolução. Quanto que vocês conseguiram de devolução do seguro? Eu consegui 600 e poucos reais. O meu esposo, acho que ele conseguiu quase R$4 mil. Eu reabri assim, mais de R$10 mil de devolução de seguro. Você teve uma grana de volta, me conta um pouco. Quanto que te devolveram? No final foi R$9.630. Na época foram 6.128 que eu resgatei de seguro prestamista, né? Quanto que foi que devolveu para você do seguro? 3.130. E quanto que foi que eles devolveram para você? Os dois, 4.445. Quanto que você recebeu de seguro prestamista? Uns R$1.000. Você conseguiu... Quanto que eles devolveram para você nessa primeira levada, no total? 5 mil. Eu recebi um valor grande de restituição do prestamista. Foi em torno de R$20 mil. Viu? Quantidade. É um caminhão de gente falando para você. E eu trago isso para você entender que já não tem dinheiro para negociar, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Isso tem uma frase que eu sonho com ela, é você me dizendo que não tem dinheiro. Eu sei. Por isso que eu tô te ensinando isso.
Porque quando você começa a descobrir os estupros que aconteceram com você, e eu não devia estar usando esse termo aqui, mas eu estou usando de propósito para você ver essa raiva em mim, quem sabe você pega um pouco para você, de falar, é daí que sai o dinheiro para você começar a negociar. Daí você não encontrar. Já falei que se você não encontrar, você agradece. A proteção salarial, ela vem aqui, depois a gente encontra o seguro prestamista e aí a gente parte para a terceira etapa. Então, a segunda etapa do que eu estou trazendo hoje para você é esse pegar de volta dinheiro que é seu e que está no cofre deles porque você andou assinando as coisas sem ler. Eu e você sabemos que muitas vezes você contrata empréstimo sem ler o que você está fazendo. Então, agora você está começando a enxergar isso. Dage, qual é meu próximo passo? Próximo passo é negociar as dívidas por um valor justo e de uma forma que você possa pagar. E para isso, a gente trabalha com o conceito de negociação de dívida. Negociação amigável sem entrar na justiça, que é um extremo. Negociação amigável sem deixar o nome, criar minhoca e bicho no Serasa. Que são as duas coisas que a DagiL não vai te ensinar. Deixar seu nome apodrecer no Serasa ou entrar na justiça. Eu estou aqui no negociar nos termos que estão escritos na lei. Vou voltar aqui. Olha o que a lei diz. O consumidor de boa fé, que diz que não pode pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. Dage, na prática, o que é isso? Cada uma das suas dívidas, elas têm um valor justo. E a gente vai mergulhar nisso agora, que é entender como é que negocia o cartão. Quem aí quer saber como é que negocia, fala eu. Porque agora a gente passou na etapa 1, a gente passou na etapa 2, agora a gente vai entrar aqui na etapa 3, que é um pouco mais densa de novo. Porque é entender como é que cada uma das minhas dívidas são negociadas. Coloca aí, deixa eu ver. Muito bom, estou gostando de ver. Vamos para o nosso terceiro ponto aqui, que é a negociação. Agora, eu vou abrir uma outra tela aqui para explicar para você. Eu não sei se você já viu receita de bolo. Como é que é uma receita de bolo? O que a Dage criou é uma receita de bolo. A Dage desenvolveu uma receita com base na lei. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma receita, eu não crio trigo, ovo. O trigo já foi criado. O ovo já foi criado. Nosso Senhor já criou isso. Então, agora eu venho, Deus, na verdade, né, criou isso. Então, agora eu venho e uso esses ingredientes. Os ingredientes eu mostrei para vocês, são as regras que já existem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma proposta de negociação, eu tenho, primeiro, as dívidas de uma pessoa e eu tenho a técnica certa para negociar cada dívida. Vamos pensar no ovo? Se eu quero fazer ovo mexido, eu mexo o ovo e coloco na frigideira. Se eu quero fazer claras em neve, eu mexo só a clara. Se eu quero fazer ovo pochê, eu coloco o ovo lá no jeitinho que tem para fazer. Ou seja, o mesmo ingrediente, mas para receitas diferentes, eu vou usar esse ingrediente de uma forma diferente. Só que o que é igual para toda negociação de dívida? Toda negociação de dívida precisa ter 3 coisas. Cabe na palma de uma mão. A primeira coisa que uma proposta tem que ter. Então, eu sempre gosto de frisar isso. Deixa eu colocar de branco para colocarem o quadro aí para você. O que uma coisa precisa? O que uma boa proposta de negociação? As luzes das regras que já existem precisa ter. Primeira coisa, precisa comprovar a tua situação financeira. Está escrito na lei, o consumidor de boa fé que manifesta a sua impossibilidade de pagar todas as dívidas e viver dignamente. Traduzindo aqui. Então, eu preciso ter as provas de que essa pessoa está numa situação financeira ruim e que essa pessoa não é malandra, sem vergonha, que quer dar o calote no banco. Depois disso, a gente tem, então, todas as coisas que eu falei aqui de proteção salarial vêm dessa boa fé. Depois eu tenho um pedido de negociação, que é o que eu vou pedir, que é o que eu vou pedir. Eu vou pedir para parcelar, eu vou pedir para diminuir juro, o que eu vou pedir. Então, eu tenho a primeira coisa, que são os documentos que provam tua boa fé, o que eu vou pedir e como eu quero pagar aquilo, que são os valores, né? Os valores que eu vou propor. Eu vou propor de reduzir de 1,70 para 1,20 e tudo isso é uma construção. Eu estou trazendo isso para você, para eu entrar agora com você em cada uma das suas dívidas. Dage, mas está parecendo tão difícil. Dage, mas eu acho que esse negócio que você ensina é muito difícil. As pessoas, sempre que eu estou dando aula, principalmente porque eu falo pra caramba, e falo de termos e regras que eu sei que são de difícil de gestão. Essa é a minha bandeira, tornar as coisas mais simples para quem é humilde e não sabe. Peraí, como que eu vou pedir? Como que eu vou provar? Então, quando eu reforço tanto o que é uma proposta de dívida, o que ela contém, é para te explicar que é simples, desde que você tenha alguém
te mostrando como eu estou fazendo aqui, ó. Agora olha para cá, agora olha para cá, agora olha para cá. Primeiro a gente olhou para a proteção salarial, depois a gente olhou para os abusos que o banco muito provavelmente cometeu com você, agora a gente desce para as dívidas. Na aula 1, eu mostrei esse mapa de dívida para você, tá aí, onde eu coloco, ó, existe dívida com agiota e pessoas, que é quando você usa o nome de alguém, que é quando você pega dinheiro emprestado com alguém da sua família. Existem as dívidas com consequência severa, que eu já vou dar exemplo quais são. E existem o maior volume das dívidas das pessoas, que são as dívidas bancárias com garantia, que são os carros, casas e consignados, e as dívidas bancárias sem garantia, que são os cartões de crédito, limite de conta, crediário de loja. A maior parte das dívidas assim, são menores, eu costumo dizer, mas isso varia. Não dá para dizer assim que essas dívidas são menores, mas eu até deixei uma proporção aqui que essas dívidas normalmente estão tirando muito sono das pessoas. Na prática, Dade, como é que é isso? Vamos para a próxima página aqui. Vamos voltar aqui. Na prática, eu tenho uma técnica para cada tipo de dívida. Então, se eu tenho uma dívida com pessoa, eu vou usar aqui uma técnica para dívida com pessoas. São duas, na verdade. Para dívida com consequência severa, uma técnica. E o que é técnica, Dade? Volta aqui para o meu quadro. Técnica é o que eu vou pedir e o que eu vou propor. Então, quando eu pego uma proposta de negociação, a técnica é o que eu vou pedir e o que eu vou propor. Como eu vou usar aquele ingrediente, porque o jeito de negociar um consignado é diferente do jeito de negociar um cartão. Por isso que na aula 1 eu falei que é um erro misturar todas as dívidas numa parcela só. Porque olha aqui as técnicas de negociação espalhadas por dívida para você entender que a técnica que tem nessa dívida aqui, ó, não está aqui embaixo. Porque eu não posso misturar as técnicas de negociação. A T2 eu não aplico para as dívidas desse grupo. Mas vamos simplificar? Vamos olhar cada grupo de cada vez? Vamos olhar aqui as dívidas dos consignados. Olha aqui, como é que eu mapeio uma dívida de consignado? Eu tenho que saber, tá, eu tenho aquele consignado que debita R$ 4.200 da minha folha, faltam 82 parcelas e a taxa de juro dele é 1,85. No material da aula de hoje de vocês, vocês podem olhar essa informação das dívidas de vocês. Eu vou deixar lá bonitinho para você conseguir colocar isso em prática. O mesmo eu faço para o cartão consignado. Olha aí na tela de novo. Cartão consignado, eu vou descobrir quanto que ele desconta da minha folha. Quanto que está o valor dessa fatura? Ou será que é um empréstimo? A antecipação de imposto de renda, de férias, que as pessoas adoram fazer agora que está na época do imposto de renda, antecipar o imposto de renda, a casa, o carro, como é que tá essas dívidas? Então, o mapa de dívida, ele vai me mostrando em cada dívida o que eu vou pedir. No consignado, eu vou pedir, aí eu vou passar aqui pelas técnicas com você, mas em cada dívida eu vou pedir uma coisa. Então, no consignado, eu vou pedir uma coisa. No cartão de crédito, eu vou pedir outro. Então, eu gosto sempre de mostrar na prática uma dívida real. Olha esse caso dessa pessoa aqui. É um caso real de uma pessoa que tem muitos consignados. Tá aí todos os consignados dela na tela. Isso aí é uma folha de pagamento. E aí eu tenho esse consignado dela aqui. Um consignado que tem 114 parcelas ainda a pagar, que está em ser ali no Banco do Brasil, significa a pagar. Então, o consignado dela, com o juro lá absurdo, seguro prestamista que vocês viram, ele tem 114 parcelas ainda para vencer. A parcela é R$ 4.000 e a taxa de juro é 1,74. Como que está essa dívida hoje? Dá uma olhada aí. A dívida hoje está lá, eu fiz a multiplicação. Se essa pessoa não fizer nada, ela ainda vai pagar R$ 485.000 para o banco. E aí, toda a minha energia é focada nesse valor aqui, ó. Se eu não fizer nada, se eu continuar balbuciando aí que não tenho o que fazer com consignado, que não dá para reduzir consignado, eu ainda vou pagar R$ 485.000 nessa dívida. E aí, quando eu mostro isso, eu sempre falo, tá, Dade, mas e aí, como é que a gente pede nessa redução de dívida? Todas as duas técnicas de negociação, tanto a T2 quanto a T8, quando eu vou aqui para as três coisas que eu preciso fazer, eu preciso provar a situação financeira do indivíduo e a boa-fé dele em resolver, eu preciso saber o que eu vou pedir, que no caso do consignado é a redução desse montante, e quanto? Qual valor eu estou querendo que reduz? De quanto para quanto? Quantos mil? E isso é algo individual da dívida de cada pessoa.
Por isso que eu te chamei para esse curso gratuito. Por isso que eu te falei, o material está embaixo da aula. E por isso que agora você dura e dizer que isso aqui não é para todo mundo. Quem é preguiçoso e quer esqueminha para resolver problema financeiro, não fica na minha aula. Quem vai chegar até o final dessas 3 aulas são as pessoas que não são vagabundas e preguiçosas. Por que você está dizendo isso? Porque as pessoas estão procurando fórmula mágica na internet. Quero ver quem vai ficar aqui 40 minutos assistindo uma aula. É a pessoa que está a fim de resolver de verdade um problema que se arrasta na vida dela há 20 anos, 10 anos, 5 anos. Quando você entende isso, você começa a falar, preciso ver os meus contratos. Se você está sentado no seu sofá agora e não está comichando aí dentro de você, que você precisa dos seus contratos, que você precisa entender o seu consignado, igual eu mostrei aqui, o de uma pessoa real, é esse comichão que faz com que você vire um leão bravo e fala, eu vou negociar minha dívida. E é isso que faz o banco querer negociar com você. Porque antes de participar da minha semana, eu tenho certeza que você nunca sentou para fazer conta, para olhar o teu contrato. É chato fazer isso? É. Eu teria muito mais like e curtida se eu ficasse aqui dando pirueta e dizendo que era só entrar com o processo ou fazer um esqueminha para negociar com o banco, que eu tenho um método secreto para fazer isso. Eu tenho um método e eu estou mostrando ele aqui. As técnicas de negociação, elas envolvem eu entender cada uma das minhas dívidas e entender que um consignado, de fato, tem uma taxa de 1,36, mas olha aí, vou colocar na tela de novo. Se essa pessoa não fizer alguma coisa, repetidamente, ela vai pagar R$485 mil. O cenário dessa pessoa aqui, que se ela não fizer alguma coisa, ela vai morrer devendo. Porque ela vai renovar, como acabou de renovar, fazia 6 meses que ela tinha renovado. Então, quando você olha para essa situação e começa a se indignar, isso vai te dando poder para negociar. E aí, você olha aí a Yolanda, minha aluna. Estou pegando uma frasezinha que ela trouxe para mim quando estava participando dessa semana aqui. Ela falou assim, ai, Dagi, eu fui lá falar com a minha amiga, minha gerente. Ela disse que não tinha como. Ela falou que a minha taxa já era baixa, que não tinha o que fazer e desconversou. E, Dagi, o que aconteceu com a Yolanda depois? Eu vou deixar você ler. Gente, eu estou muito feliz. Olha a diferença de data. Olha aqui, ó. Ela me vem aqui e me fala isso em julho de 2024. Ela participou dessa semana e cometeu um erro, inclusive. Foi falar com a gerente. Aí ela falou assim, não, deixa ela que me aguarde. E aí ela foi lá negociar do jeito certo, depois com técnica. Gente, estou felizona. Fiz minha portabilidade, consegui reduzir minha taxa de juro. No final, uma economia de R$35 mil. E aí eu quero te perguntar, R$35 mil a menos de consignado mudaria a tua vida hoje? R$35 mil. Dá para comprar um carro, dá para comprar uma moto, dá para fazer uma viagem internacional, dá para reformar o teu telhado, dá para fazer a cozinha planejada que você não tem até hoje por causa de dívida, dá para pagar, inclusive, uma dívida que você tem. Quantas coisas aí? Me fala no chat se R$35 mil te ajudaria. Dagi, mas a pessoa ainda está devendo 480. Menos 30 é melhor do que menos nada, né? Já parou para pensar nisso? Então, esse entendimento, né? Quero ver vocês colocando no chat, né? Me ajudaria. Esse entendimento faz com que a cada dívida você comece agora a investigar. Opa, então peraí, então no meu consignado, o foco não é eu ficar olhando aquele 1,36, é eu olhar o montantão, aquele bastantão, que se eu não fizer nada, eu ainda vou pagar 400 e poucos mil, ou que seja 200, ou que seja 100. É você que vai ter que começar a levantar esses valores, por isso que eu dou atividade prática aqui, para você começar a levantar e falar, caramba, eu posso reduzir o meu consignado. Vamos agora para o cartão consignado para ver? Olha aí o nosso querido cartão do BMG, que é um cartão consignado com desconto em folha. Desculpa eu estar falando um pouco mais de palavrão, eu me empolgo um pouco aqui no ao vivo, né? Mas olha a desgraça que é esse cartão na vida de uma pessoa. Ela estava devendo R$5 mil de fatura e todo mês descontava uma quirerinha na folha dela ali. R$100 e poucos descontava na folha. O que a gente fez com esse cartão? A gente parcelou ele. A gente vem aqui, ó, e faz o parcelamento dele. A fatura agora não existe mais. Ó, a fatura é R$199. E aquele valor que debitava todo mês virou 48 vezes. Sim, ela vai pagar, mas ela não vai ser mais uma dívida infinita. A gente pegou aquela faturona de 5 mil e parcelou em R$199 por mês, de forma que em 48 vezes, eu não me lembro aqui se era 38 ou 46, aquela dívida acaba. Que técnica que é essa? Coloquei aí, é a técnica 6 para cartão consignado, onde eu pego aquela margem de consignado e falo assim,
Para de cobrar só o mínimo do cartão RMC, do cartão do Daicoval, do BMG, do Banco Pan, da Capital Consignado. Estou colocando as principais que me veio na cabeça agora. Ó, o que eu quero? Vamos voltar para o elemento da proposta? Eu vou provar que a Maria está endividada. Eu vou pedir o que eu quero. O que eu quero no consignado? Eu quero que, nesse cartão consignado, eu quero que essa fatura se transforme num parcelamento. Quanto? E aí o valor a gente vai negociar. Então, aqui o banco propôs tantas vezes de R$ 199. E assim, ó, se eu passar aqui, eu vou fazer isso, eu vou passar por todas as dívidas. Olha o carro. Como é que a gente faz para resolver o carro? A gente tem duas técnicas. A técnica 5, que é para resolver quem está com carro em atraso, e a técnica 6, que é para resolver quem está pagando juro muito alto no consignado. O que a gente prova? A gente prova que a pessoa está numa situação de endividamento, prova boa-fé. Depois eu vou lá colocar esse carro em dia. Porque se eu protejo o salário dessa pessoa, se eu consigo pegar o seguro prestamista dela de volta, principalmente no carro, aí ela consegue botar as parcelas em dia. Então tá aí a Valdinete colocando, Dage, tô feliz. Eu recebi o seguro prestamista e eu vinha tentando negociar a parcela do meu carro, estava pagando R$ 1.600, eles estavam irredutíveis. Então aqui, ó, a minha taxa inicial era 1,48, eu consegui esticar o prazo, baixar a parcela com a taxa inicial, que era 1,48, e aí ela colocou, a minha palavra é gratidão. Né? Eu estou no ciclo 1, aí ela fala, eu já negociei com o Carrefour, e agora negociei meu carro, então tá aí, dívida de carro. Como é que a gente fez? Duas técnicas. A primeira, né, pegou o seguro de volta, colocou o carro em dia, depois conseguiu uma renegociação que aliviou um pouco a parcela para ela, com o juro que ela tinha, de 1,48, que para carro é um juro ok. Não é o melhor juro do mundo, mas ela precisa do carro para trabalhar. E aqui eu falei com vocês do grupo de dívidas com garantia. Então, tem técnica para negociar consignado? Tem, para diminuir o montante. Tem técnica para negociar o cartão consignado? Tem, para parcelar e parar de pagar 5% de juro no cartão de crédito consignado? Tem técnica para o carro? Tem. Dage a casa. A casa é um pouco mais complexo. E a casa é tão individual que eu não entro nela aqui agora. Cada contrato de financiamento de casa é praticamente único. Cada um é fechado de um jeito, tem umas 6, 7 combinações. Tem como reduzir? Varia de cada caso para caso. O que eu não consigo falar em massa aqui, eu logo falo, gente, isso eu não consigo falar para todo mundo. Eu preciso ter a individualidade de cada caso. Por isso que eu sempre falo que eu não estou aqui para dar receita pronta para tudo, porque não tem receita pronta. O seu contrato é diferente da Yolanda, cada contrato é um CPF. E aí você agora está começando a entender cada uma das suas dívidas para falar, nossa, então tem jeito. E tem jeito. Dage, como é que é para as dívidas sem garantia? Vamos olhar? Vamos olhar agora, vou colocar meu mapa aí de volta na tela. A gente olha as dívidas sem garantia e a gente tem os empréstimos, os cartões, está aqui, cartão de crédito, limite crediário. Como é que são feitas essas propostas, Dage? Vamos lá olhar? Eu mostrei essa negociação ontem para vocês. Eu falei, olha aqui o absurdo que foi feito na vida dessa pessoa. Ela tinha uma dívida de 15 mil e o banco foi lá e aumentou a dívida dela para 30 mil. Tá errado. Qual que era o valor justo para negociar essa dívida? Será que vocês acertam? Qual que é? Qual que era o valor justo para negociar essa dívida? Os 15 mil. Esse aqui, ó. Era para ter negociado esses 15 mil, parcelado ainda sem juros. E aí eu aprendo a olhar cada uma das minhas dívidas e falar, qual que é o justo aqui? Olha essa fatura de cartão de crédito. A fatura é 8 mil. Tá aqui, ó. Total dessa fatura, 8 mil. Qual que é o valor justo? Uns 8 mil. Se essa pessoa, vem aqui para o quadro comigo. Se essa pessoa, vamos voltar aqui para as propostas. Se essa pessoa, ela tá numa situação de endividamento, eu tenho como provar isso. E eu quero pedir uma negociação para um cartão de crédito, eu vou partir do princípio que ela quer pagar o que ela comprou. Se ela comprou 8 mil reais entre a máquina de lavar louça, entre a máquina de lavar roupa, a cama que ela comprou, as compras que ela fez no mercado, ela está devendo 8 mil. Eu não vou cometer o erro que eu mostrei lá na aula 1, se você perdeu a aula 1, você não vai me entender, que é cair nesse parcelamento absurdo aqui de 36 vezes de 400 reais. Eu vou lá e vou falar, ô banco, eu estou te devendo 8.369. E eu estou numa situação de endividamento. É esse valor que vai ser o valor base para eu negociar. E não esse valor que você quer me cobrar.
Dagi, tá, do cartão de crédito, então, qual que é o valor justo? Do cartão de crédito, o valor justo são as suas compras. É o que você, de fato, gastou. E eu vou pegar um ganchinho para dizer por que eu sou tão pé da vida com essa história de para de pagar e negocia depois, que virou meme na internet. Você vai lá e comprou 8.369. Quando você atrasa, a dívida vai para 90 mil reais. Né? Para a história do é só parar de pagar que dá tudo certo. A dívida vai para 90 mil reais. Quando volta um acordo para você, às vezes volta um acordo de 2 mil. Conta aí para mim no chat, quem já viu esse tipo de proposta? Dívida de 90 mil por 2 mil. E eu vou bater aqui nos gurus de internet. Dívida negociada com 90% de desconto. Por que você não me vê falando de porcento de negociação de dívida? Porque isso não existe, isso aqui é engana trouxa. Você não devia 90. Você devia 8.300. Aí chegou uma proposta de 2. Aí eu te pergunto, se alguém pegou 8 mil reais emprestado de você e quer pagar 2, você vai ficar feliz com isso? Conta aí pra mim, Marcelo, que tá aqui comigo, dá vontade de ter plateia uma hora dessa. Você ia ficar feliz, Marcelo? Se eu pegasse 8 mil emprestado de você e pagasse só 2? Dagi, mas você tá defendendo o banco. O Marcelo tá falando que não, que ele ia ficar puto. Dagi, mas você tá defendendo o banco. Eu não tô defendendo. Eu tô defendendo o que é justo, correto. Eu tô defendendo o que o meu pai, certo ou errado, me ensinou. Pega o que é teu. O que é teu, você é teu. Não pega a borracha do amiguinho. Meu pai me ensinava isso desde criança. Levei uma surra uma vez porque peguei a coisa de alguém. Levei para casa a borracha de alguém, não lembro, estojo de alguém, não lembro essa história, como que foi, mas eu sei que na minha casa isso era coisa de apanhar. Lá em casa não apanhava por tudo. Então, se eu peguei 8, eu quero pagar 8, porque eu sou honesta, eu não quero pagar menos que eu peguei emprestado. Se eu comprei 8 mil de roupa, eletrodoméstico, mercado, eu quero pagar 8 mil. Então, se você é desonesto, você acha que tá tudo bem isso aqui, eu não acho que tá tudo bem. Para mim, isso aqui é ferir os mandamentos, é roubar. Se o banco quer roubar, é ele que se acerte com Deus. Eu não quero roubar. Se eu comprei 8 mil, eu quero pagar 8 mil. E aí, né, claro que o banco pode oferecer um desconto, mas eu vou, no momento que eu estou com dívida, seguir a lei e levantar a mão e falar, eu estou com dificuldade de pagar. Eu preciso parcelar esse valor aqui. E a lei fala que dá para parcelar em 60 vezes, que é o que eu vou trabalhar com vocês na aula 3. Então, quando você começa a entender as atrocidades, e eu fico brava assim com essa história de deixa atrasar e negocia depois, porque é verdade. Só que depois fica mais difícil recuperar seu nome, e eu sei que não é isso que você quer. Eu sei que não é isso que você quer. Pagar menos do que você pegou emprestado. E a mesma coisa vale para limite de conta. Dá uma olhada nesse limite de conta negativo que eu vou colocar para você na tela. É uma pessoa que está devendo R$ 7.500 de limite. Dagi, mas eu estou pagando juro faz um tempão. Não tem como abater o que eu já paguei? Eu não vou bater boca com o banco. A partir do momento que você protege o teu salário, que você tira o teu salário dessa meleca de conta negativa, que foi o que eu abri a aula de hoje falando, o meu próximo passo é falar assim, banco, agora quem manda no meu salário sou eu. Vamos negociar esses 7.500? Parcelado? Sem juros? É o que a gente consegue nas dívidas sem garantia. E não para aí, não. Como é que são os empréstimos, né? Quando eu olho para um empréstimo, qual que é a conta que eu faço? Vou abrir aqui no quadro e fazer junto com você. E aqui, para mim, é onde tem a maior oportunidade de negociação para todo mundo que tem dívida, porque é relativamente simples negociar cartão de crédito e esses empréstimos sem garantia. Porque a conta é simples. Qual que foi o valor que você pegou? Tá aí no meu material, ó. 59.878 foi quanto essa pessoa pegou emprestado. Tá ali, eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Aí, deu. Foi quanto essa pessoa pegou emprestado? 59 mil. Quanto que ela já tinha pago? Nesse caso aqui, ela só tinha pago uma parcela. E o banco disse que ela ainda estava devendo 171 mil reais. Mas como é que é uma proposta nesse caso? Tá aí a conta para vocês, né? Eu vou colocar aí a conta para você na tela. Ó, tá aqui, vai vir aí. Vê se deu certinho, se centralizou para a turma aí, Marcelo, deu, né? Tá aqui, ó. Quanto que essa pessoa pegou emprestado? 59.878. Eu não vou dar calote no banco. Quanto que ela já pagou até aqui? 2.863. Qual que é o valor-alvo? 57 mil. Então, quando eu começo a entender que cada uma das minhas dívidas existe uma técnica de negociação para eu pagar pelo valor justo, então, de fato, se essa pessoa tivesse que pagar 171 mil reais, ela não ia conseguir. Mas por esse valor de 57 parcelado sem juros, com o salário dela, ela consegue. Então, tudo, absolutamente tudo que eu falo de negociação
parte dessas 3 premissas aqui que eu falei. Eu preciso comprovar que essa pessoa está em superendividamento, eu preciso ter a técnica certa para saber o que eu vou pedir e qual vai ser a proposta de valor que eu vou fazer. Você não vai esquecer mais isso que eu vou falar. É tipo a panela, o ovo e o fogo. São as 3 coisas de uma proposta. Para eu fazer uma proposta, eu preciso ter essas 3 coisas. E as técnicas, cada dívida vai exigir uma técnica. Vocês estão aqui hoje para aprender isso. Isso já é um grande aprendizado, porque muito provavelmente você ficava assim, eu vou mandar lá para o banco uma negociação. E muito provavelmente você já tentou negociar. Senão eu não tinha feito a aula lá, quando eu falo que você já tentou negociar e não conseguiu. Então, as 2 técnicas de negociação que envolvem isso são essas. E eu quero que você escuta de pessoas que já negociaram sem juros, o que elas contam. Dá uma olhada, quero que você escute. Limite totalmente estourado, com vários empréstimos, cartões, eu tenho 3 cartões, assim, todos, acho que um que estava mais ou menos, o restante 100% utilizado, pago mínimo para o telefone não tocar, recebi meu salário, eu abri a minha conta e a conta tava, eu não tinha dinheiro. Me dava até medo de entrar na conta, sabe? Tipo, eu não quero entrar no aplicativo do banco, eu não quero ver. Dá até palpitação, assim, não quero ver. Por que eu vou entrar? Não tem solução, vou entrar lá para fazer o quê? E aí, né, através do método, eu apliquei as técnicas, apliquei a T1, e com uns 10 dias corridos, eles me retornaram. Simples assim. Ó, para você ter, não tá nem um dia em atraso o cartão da Porto, porque ele vai vencer agora dia 9. Né? Então, não estava nem um dia em atraso. Eles responderam assim: a sua proposta foi aprovada. A dívida total da Porto, com juros, já estava em 28 mil reais. Eles me fizeram uma proposta de 60 vezes de 150, que dá 9 mil reais. Cartão negociado, 0 dias de atraso. Teve o Ian que me perguntou aqui no chat, mas por que eu não vou aceitar um desconto do banco? Eu não disse para você que você não pode aceitar. Não saiu da minha boca em nenhum momento que eu dizendo que você não pode aceitar. Por exemplo, né? Vou te dar um exemplo lá do coleguinha da escola. Se meu coleguinha da escola falou assim, eu quero te dar essa borracha, você quer? Tó, presente. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu pegar a borracha dele, botar na minha mochila, levar para casa, passar 9 meses com a mochila dele na minha com a borracha dele na minha bolsa, ele apanhar da mãe dele, porque na nossa época era assim, apanhava, né? Eu tenho 35 anos, se eu perdesse uma borracha, eu apanhava. Desculpa aí, mas eu apanhava. Não julguem minha mãe, né? O mundo não era igual é hoje em dia, não. Aí, 9 meses depois, eu chego na cara do Zé e falo, ô Zé, sabe aquela borracha que sua mãe te bateu porque sumiu? Fui eu que peguei. Você não quer me dar ela? Eu gosto de trazer para coisa mais simples, porque se eu quisesse a borracha do Zé, eu podia falar assim, ô Zé, gostei tanto da tua borracha, Zé. Ô Zé, ela é bonita, do Bob Esponja, naquela época do Fantástico Mundo Bob. Né? Você me dá ela? Aí eu tô pedindo, honestamente. O Zé pode até falar assim, não vou te dar. Que aí, no caso da dívida, não é uma borracha, né? Na dívida, se eu provo a tua situação de superendividamento, se eu provo que você tem boa fé, se eu provo que você quer pagar por um valor parcelado, que você consiga pagar e que você quer pagar tudinho que você gastou, de uma forma que você possa pagar, é mais bonito. Então, Ian, para te dizer, eu não tenho nada contra aceitar desconto de banco. Então, se eu mando uma proposta e o banco quer me dar um desconto maior ainda, eu vou lá e dar um beijo nele. Não tem problema com isso. O problema é que não pode partir de mim. A decisão de falar assim, foda-se, eu gastei 8, eu vou pagar 2, vai te lascar você que me mandou sem me emprestar o cartão. Como vira meme na internet. Se você assiste meme na internet, a minha irmã me mandou esse meme ontem, a moça falando assim, não, que o negócio é gastar. Estourou um cartão, faz de outro banco. Gastou de outro banco, usa o limite. Depois acabou o banco, vai para agiota. Tá devendo para agiota, muda de cidade. São 27 estados no Brasil. É claro que era uma comédia ali, né? É um stand-up, mas stand-up nada mais é, comédia nada mais é do que fazer graça da vida real do brasileiro. Então, quando eu falo que o que eu ensino é negociar pelo valor justo, eu quero que você veja. Eu vou colocar na minha tela agora. Olha aqui, a Vanessa. Tá aí na tela, Vanessa, acordo, parcelado, R$ 698,00 em 95 vezes. Meu Deus, é 95 meses. Vai ela perguntar se ela tá triste, tá felizona, tem depoimento dela lá no meu site. Tá aqui a Luiziana, Dagi, fechei o acordo, 120 vezes de 625, pelo valor justo. Ela devia 75 mil.
Ela devia 75 mil, o banco estava cobrando 300. Que mais? Ó, o Marcelo, mostrei para vocês logo no começo. Dagi, Dagi, eu vou pagar 136 ainda, mas 136 é o valor justo, é o que eu peguei emprestado, eu peguei esse dinheiro. Ó, o Irenaldo, Dagi, tô felizão. Sabe aquele cartão de 8.700? Negociei por 60 vezes de 145. Dagi, sabe o cartão da Magalu? Negociei ali, ó, 1.519, dividi em 12 vezes de 126. Dagi, sabe o cartão do Itaú? Negociei 20 vezes de 95. Tá lá, negociação do valor que ele pode pagar. Tá aqui a Elisângela, ó. Dagi, ó, o banco tava me cobrando 25. Fechei por 15. Percebe que não são negociações absurdas? As negociações dos meus alunos não são absurdas. São negociações fechadas rápido, com proposta de negociação pelo valor justo. Onde eu chego e falo assim, opa, o valor devido é 25. Você tá me cobrando? Não, não devo isso. Vamos fechar por 15? E aí fecha rápido, e aí não precisa deixar o nome apodrecer no Serasa. E aí o seu mapa de dívida vai se tornando isso aqui que está na tela, ó. Resolvi primeiro as minhas dívidas com garantia? Check. Resolvido. Primeiro, as dívidas com garantia. Resolvi as dívidas sem garantia? Check. E isso não é assim, 10 mil anos. Eu vou fazendo ao mesmo tempo, porque eu não preciso mandar para um para depois mandar para outro. Eu posso mandar as duas ao mesmo tempo. Né, com os canais certos, mandando pelo canal certo, que é o que a gente vai falar na próxima aula, eu não preciso ficar esperando o banco, né? E enquanto eu estou conversando com o banco sobre as minhas dívidas, eu consigo ir para as negociações das outras dívidas, que são as negociações que eu vou colocar aí. Dívida com agiota, dívida com empréstimo no nome da mãe, ó. Tá aí o mapa de dívida que eu coloquei, ó. Vou colocar mais para cá. Deixa eu deixar do tamanho normal, Marcelo, que eu acho que encaixa certinho aí. Tá ali o agiota, ó. Tô pagando R$500 por mês do agiota, peguei 20 mil com a minha mãe, 25 com meu pai, tô com imposto do carro atrasado, imposto da casa atrasado, plano atrasado, condomínio atrasado, escola de criança atrasado, conselho de classe atrasado. Hoje a gente falou com uma aluna que é médica e tá com o CRM atrasado. Hoje, dia de hoje, tá? E aí, quando a vida financeira da pessoa começa a se assentar, ou seja, ela já protegeu o salário, ela pegou dinheiro de volta, ela começou a negociar os consignados, ela começou a negociar a dívida do carro que estava atrasada, ela começou a baixar esse cartão de crédito que estava espremendo a vida dela, aí ela consegue aplicar as técnicas de negociação, que em geral são 3, vou colocar aí na tela para vocês, é a T6, a T8 e a T5, é a que a gente usa para as dívidas que têm uma consequência grave, que é uma dívida com pessoas, ela consegue até reparcelar essas dívidas, ela consegue reorganizar a vida financeira dentro desse contexto, atacando todas as dívidas. E eu confesso para vocês, voltando aqui para mim, que quando eu dou essa aula, eu me coloco no lugar de vocês e eu confesso que eu me emociono porque eu sei que parece ser difícil. E eu estava antes de entrar ao vivo aqui pensando, meu Deus, não fica mais fácil dar essa aula. Porque é uma puta responsabilidade entrar aqui para milhares de pessoas e ser esperança na sua vida. É vir aqui e tentar ser uma esperança de que a vida não precisa ser uma merda do jeito que tá. E eu gosto muito, o pessoal até me pergunta desse louvor que eu falo que é Não Pare, da Midian, porque sempre que eu escuto ele, quando minha vida tá muito difícil. Porque ela fala, cara, mesmo que tá difícil, não para. Mas o mais difícil aqui é que eu não tô falando para você não parar, eu tô falando para você começar. E eu quero que você veja essa foto que eu gosto de colocar em visual assim. Eu fiz esse mapa de dívida para dar essa aula bem assim, ó, vermelho, cheio de X. A gente começa assim. Você começou a aula 1 assim. Não dá, não tem jeito. Peguei empréstimo para pagar empréstimo, peguei cartão para pagar cartão, até a gente ir para esse cenário aqui, com todas as dívidas negociadas. E eu não sou trouxa. Eu não sou a pessoa que vem aqui dizendo para vocês, não, isso é fácil, isso é mole. Não, menino, cola aqui. Vai dar tudo certo, não precisa ter esforço, não. Isso aqui não é para gente preguiçosa. Ter uma vida financeira desse jeitinho que está aqui não é para quem é preguiçoso. É para quem está disposto a começar e não parar. É para quem está disposto a olhar para a vida, para a família e falar assim, eu não quero mais viver isso. Eu quero que você volte aqui comigo e eu quero te dizer, tentar de alguma forma recapitular esse cenário para você e te dizer, sim, do zero até todas as dívidas negociadas tem um caminho. E eu tenho uma aluna que ela me escreveu uma super mensagem, eu não vou ler ela inteira, mas eu queria que você olhasse aí, foi a Elisângela. Será que é possível? Foi a indagação que eu fiz quando eu fiz esse slide, né? E ela coloca aqui, muito boa tarde a todos que já fazem parte de uma geração sem dívida.
né? E ela colocou aqui que ela passou muito tempo, né? Apesar de ter algum tempo que ela não tinha vindo aqui, ela colocou aqui, ó. Ela tá aqui me dizendo que ela se tornou minha aluna em outubro de 2024. Aí ela falou que em novembro ela estava com o salário protegido. Foi a primeira coisa que eu falei para você na aula de hoje. Aí ela falou assim, ó. Eu consegui, né? Depois de 5 meses. Eu tô falando de 5 meses. Eu não tô dizendo que foi uma mágica e um milagre. Consegui pagar o agiota. Dei uma entrada e parcelei em 12 de 500. O agiota aceitou. Até que o agiota ela negociou. A dívida do C6, consegui parcelar em 12 de 78. A dívida do Magalu, paguei em 36 de 58. Mercado Pago, empréstimo, 12 vezes de 68,90. Dívida do Banco do Brasil, negociei. Tá aqui, ó. Todas as dívidas negociadas e ela vem aqui, ó. Ela ainda fala, ó, faltam 6 dívidas e 3 empréstimos consignados. Ou seja, ela está dizendo que ela tem conta para pagar. Eu não estou dizendo que a vida vai ser fácil, que vai ser tudo um mar de rosas, mas ela está dizendo que em 5 meses ela tem paz. Ela respira. A vida dela foi para outro patamar. E te mostrar isso é para te dizer que, na aula de hoje, eu passei por 3 grandes marcos da mudança da vida financeira. Tudo começa com sair da posição de escravo e proteger o salário. A gente segue por pegar de volta um dinheiro que é seu, para a gente poder mergulhar em negociação de dívida, mas eu só consigo negociar as dívidas quando eu retomo o controle do meu salário. Não tem como chegar no 3 sem passar pelo 1. Essa é a grande mensagem da aula de hoje, para você entender que não tem como negociar com o banco sem que você troque de lugar com ele. E eu sei que você já tentou sozinho. Eu sei que você já tentou com diquinha da internet. Eu sei. E algo que saiu da boca de um aluno meu, que eu gosto muito, é que ele falou assim, Dade, quando a gente vai armado, a coisa muda de figura, a gente de fato troca de lugar da mesa. E até aqui, você estava tentando ser, tipo nadando no meio do mar sem ter um apoio. Agora você viu comigo, tem a lei do superendividamento, tem as regras que protegem o salário, tem a resolução 5004 que me garante pegar o contrato e o próprio Código de Defesa do Consumidor te dá o direito de cancelar o seguro prestamista. Eu vou dar mais detalhes no material da aula de hoje. E aí, quando você entende que com essas etapas prontas, com essas etapas somadas, aí você consegue olhar e falar assim, cara, de fato, fazendo assim, meu salário na minha mão, dinheiro de volta no meu bolso e cada dívida sendo negociada pelo valor justo de uma forma que eu possa pagar, aí fica um pouco mais possível. Não estou te prometendo mágica e milagre. Eu queria que você falasse para mim no chat. Não fica um pouco mais possível? Quando você olha e fala assim, Sabe o que eu quero que você entenda agora? Eu queria que você... O meu desejo é que você tenha olhado para o que eu ensinei hoje e falado assim, eu acho que assim eu também consigo. Assim, de forma honesta, segura, eu também consigo. Coloca aí para mim no chat. Se fica um pouco mais possível. Eu nem quero que você esteja aí dando pulos e falando que eu sou a salvadora da pátria, não. Eu quero que você fale, opa, peraí. Poxa, fica um pouco mais possível. Começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Meu grande objetivo na aula de hoje, a aula não acabou ainda, foi trazer que a receita que eu desenvolvi, eu não tirei do meu sovaco, não. Eu vi na lei, eu fui juntando uma coisa com a outra e sim, desenvolvi a minha metodologia. Tudo que eu te expliquei hoje é a minha metodologia. Foi a metodologia que eu criei. Isso eu criei. Essa ordem, as propostas, mas a lei já existe. E abrir essa lei para você é dizer, olha, assim como já existe arroz no mercado, existe macarrão no mercado, as receitas é alguém que pegou o macarrão, o molho, né, o macarrão, o ovo e o bacon e fez a carbonara. Fez uma receita de macarrão à carbonara, que é um macarrão com ovo e bacon. Então, as receitas, as pessoas fazem. Eu criei essa receita. Então, a minha receita tem esses fundamentos. É esse o jeito que eu aplico com os meus mais de 15 mil alunos. Na aula 3, a gente vai juntar isso. Mas o que eu quero te deixar muito claro agora? Você vai pegar a atividade da aula de hoje e vai começar a entender as suas dívidas por tipo, por características, o que cada uma delas está. E eu quero abrir aqui já uma coisa que vocês me perguntam pra caramba. As pessoas, na verdade, eu sempre falo, né? Se eu chegar aqui agora e falar para as pessoas, quem aí quer aplicar esse método com a minha ajuda, o meu acompanhamento, o meu e da minha equipe, pode escrever aí, eu quero. Se eu falasse agora, você pode ter a minha ajuda para fazer tudo isso na sua vida. Quem ia querer, escreve eu quero aí no chat. Por quê?
mostrar, fazer esse evento gratuito é a forma que eu tenho para mostrar para você, ó, eu desenvolvi o caminho desse jeito. A gente vai agora na aula 3 juntar as peças do quebra-cabeça e eu vou te mostrar, ó, agora que você já sabe o que você não faz, agora que você entendeu qual é a técnica, a estratégia que a DGL desenvolveu usando as leis que já existem, como é que eu junto tudo isso na minha vida? Olha lá, eu quero, para não dizer que sou eu que estou falando. As pessoas estão aqui falando. Então, sim, a DAGE tem uma solução completa, a DAGE tem um método, porque nem que a DAGE quisesse, né, nem que eu quisesse, eu ia conseguir chegar na internet e falar assim, peraí, deixa eu atender esse aqui no YouTube. Eu não consigo atender individualmente as pessoas. Eu não consigo dar um acompanhamento para as pessoas no YouTube. E tudo que eu posso entregar, todas as regras, tem material. Essa semana gratuita, eu encho a boca para falar que ela é uma semana incrível. Porque eu ensino aqui coisa que as pessoas estão cobrando para ensinar. Que é regra, que é como é que pega contrato, qual lei que é. Não precisa entrar na justiça para nada disso que eu falei. Tá ali, eu mostrei a lei, vou entregar no material para vocês. Só que vocês não são bobos. Vocês sabem que eu não posso falar tudo aqui. Não posso falar dos bancos aqui. Eu não posso falar, tal banco faz isso. Eu não posso falar as coisas que o Banco de Brasília faz aqui na internet. Eu não posso falar. Vocês nunca vão me ver falando do Banco de Brasília na internet. Pode revirar a minha internet. Vocês nunca vão me ver falando um A sobre o Banco de Brasília na internet. Nem sobre o Banrisul. Nem sobre o Banco do Brasil, nem sobre o Santander, porque eu não sou burra. Eu jogo dentro das regras do jogo. Qual que é a regra do jogo? Eu posso falar do direito do consumidor aqui fora. Eu posso, tanto que eu estou ensinando. Né? Eu conheço o direito do consumidor está aí em qualquer esquina que você for, você tem o direito do consumidor em cima da mesa. É lei, não sei se você sabe, né? Todo estabelecimento tem que ter um código de defesa do consumidor em cima do balcão. Então, eu estou falando sobre o que eu posso. Tem coisa que eu não posso falar aqui. Vocês sabem disso, né? Diz pra mim que vocês sabem. Coloca aí, eu sei. Tem coisa que eu não posso falar aqui na internet. Então, para quem quer dar esse próximo passo, na próxima aula eu vou explicar tudo sobre o método. E eu peço para vocês tomarem muito cuidado com golpistas que oferecem meu método pirata por R$60. Cuidado. Amanhã eu vou explicar como é que a gente aplica esse método, como é que a gente junta essas duas etapas que eu trouxe para você e, sim, eu vou apresentar todas as informações sobre um próximo passo, porque agora eu te mostrei que você tem dinheiro para receber do banco, agora eu te mostrei que você pode proteger o seu salário, agora eu te mostrei que cada uma das suas dívidas você precisa observar e entender no seu contrato, na sua dívida, quais as possibilidades que existem. Eu queria dizer para vocês que eu amo muito dar essa aula, que eu fico muito feliz. E amanhã eu vou entregar a rota completa, porque como eu sempre falo, existe uma rota para quem é servidor público, existe uma rota para quem é CLT, existe uma rota para quem é aposentado. Então, para cada um dos perfis, existe uma rota, que é o que eu vou entregar amanhã para vocês. Então, amanhã a gente vai juntar tudo e eu vou mergulhar um pouco mais nas técnicas de negociação. Hoje o meu foco foi mostrar para vocês essas 3 etapas, esses 3 pilares. Como é que eu junto uma coisa com a outra para culminar numa negociação que tem os 3 ingredientes que eu citei aqui. A prova da sua boa-fé, o que eu vou pedir em cada uma das dívidas e qual o valor de proposta que eu vou fazer. Na atividade da aula de hoje, você vai se familiarizar mais com as informações do seu contrato para que na aula de amanhã, às 20 horas, a gente possa juntar as peças desse quebra-cabeça. Ficou claro para vocês? Coloca aí para mim. Então, amanhã, a gente tem a aula da rota completa, tudo junto. Nós vamos somar tudo e fazer a rota para cada perfil. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Eu vou passar por elas junto com você. Ufa! Dizem que eu falo rápido. É verdade mesmo. Dizem que eu não respiro e não bebo água. É verdade mesmo. Então, ó, onde que eu tô? Onde que tem a atividade da aula de hoje? O meu time deixa aqui embaixo da aula do YouTube. A gente manda no grupo do WhatsApp também, tá? E fica na página onde está acontecendo o evento. Então, vai estar em algum lugar esse material. Procura, né? Vai estar ou aqui embaixo, ou na página, ou no grupo do WhatsApp a gente vai mandar. Eu espero de verdade, eu queria que você colocasse na tela se a aula de hoje ajudou. E eu espero ansiosamente amanhã vocês na nossa aula 3. Eu confesso que hoje eu estava um pouco nervosa com a aula de hoje, porque não é um nervosismo de eu não sei o que falar, né? Eu falo disso há muito tempo, são 15 anos de profissão, eu falo que eu só tenho essa cara de novinha, essa luz bonita aqui, mas são 15 anos fazendo isso, então eu tenho muita segurança para falar disso.
A minha maior responsabilidade é atravessar aqui e falar com o teu coração. Falar para você que a vida vale a pena, que vale a pena lutar para sair das dívidas, que não é mamão com açúcar, mas pode ser simples, mais simples, se você seguir uma rota. E a gente vai construir a rota completa na aula 3. Fico muito feliz que a aula de hoje ajudou vocês e eu vejo você na aula 3, amanhã, às 20 horas. Deixa seu comentário aqui, curte a aula, compartilha com um amigo, para que você possa junto agora, né, começar com esse material, com essa aula. Você já começou um caminho próspero de fazer parte de uma geração sem dívida, de começar a arrumar essa bagunça na tua vida. No que depender de mim, aqui já começou a sua nova vida, porque você já está na segunda aula, agora a gente vai para a terceira. Muito obrigada e eu te vejo amanhã às 20 horas. Como é que você está se sentindo depois de tudo isso? É um alívio, assim, que não tem como explicar. Saber que eu posso sonhar com o futuro, que eu posso sonhar de ter uma casa melhor, comprar uma casa em condomínio, que eu posso ter um carro melhor. Assim, às vezes a gente fica receosa de falar as coisas que eu sei, você está sonhando com meios materiais, mas a gente trabalha para isso. Eu trabalho em 2 empregos, eu tiro plantão de 12 horas, eu passo sono, eu deixo meu filho muitas vezes, né, em casa, Natal, Ano Novo. Então a gente trabalha para ter luxo, sim, né? Aliviadíssima, meu Deus do céu. Tem hora que eu olho assim, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Ficava numa angústia, meu Deus, vai chegar a época de me aposentar e eu não vou poder me aposentar, porque tenho muito empréstimo. Sim. Se eu me aposentar, vou viver de quê? Mas agora não, agora eu já tenho uma previsão. Como é que tá a vida em casa hoje? Como é que tá a família? Que assim, a grande razão do que eu faço é isso, sabe? Como é que vocês estão hoje? Como é que tá o casamento? Como é que tá a casa? Bem mais tranquilo. Tô com férias programadas para abril e a gente vai conseguir fazer um passeio, mas esse passeio já vai estar pago, já vai estar mais organizado, já muda a história, né? Me conta, tá livre do caos financeiro e o salário tá sobrando? Tá bem bom mesmo, muito bom. E aí, Ana Carolina, saiu do caos financeiro, o salário tá sobrando? Ai, saí. Felipe, você saiu do caos financeiro, seu salário tá sobrando? Tá sobrando, saí, tô muito feliz. Inclusive tá sobrando para investir.